Vamos orar ao Senhor, clamar a Ele por nós também, para que a gente tenha um tempo de bênção aqui, amém? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor adorado, engrandecido, bendito seja o Teu santo, rico, o Teu poderoso nome. Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. Senhor, a Tua presença é perceptível aqui neste lugar. Senhor, não só porque o Teu povo está reunido aqui, não só porque o Senhor habita em nós e habita entre o Teu povo, Senhor, mas porque nós podemos sentir o Senhor aqui. Pai, neste momento, Senhor, que nós estamos com os nossos corações já preparados na adoração a Ti, no louvor a Ti, na exaltação ao Teu santo nome, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor ministre em nós aquele que é o Teu propósito para as nossas vidas nessa manhã. Senhor, que o Senhor impacte o nosso coração, que o Senhor impacte a nossa vida, Senhor, que o Senhor nos permita ser transformados pelo agir do Teu Santo Espírito em nós. Senhor, não nos deixe ser mais os mesmos. Construa-nos, Senhor, mais e mais, edifica, Senhor, as nossas vidas mais e mais, para que nós sejamos não o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer de nós. Senhor, que eu seja aqui somente um vaso de bênçãos nas Tuas mãos. Senhor, que eu derrame das Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo e que da minha boca, ó Pai, saiam somente as Tuas palavras, absolutamente nada mais do que as Tuas palavras. Senhor, para que o Teu povo seja ricamente edificado aqui. É o que nós clamamos a Ti, Senhor, agradecidos, não no nosso nome, mas do bendito, precioso, rico nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e o nosso eterno Salvador. O povo de Deus diz: amém. Amém. A gente está entrando hoje na terceira parte da nossa série, Esse Sou Eu. This is me. Esse sou eu, esse sou eu. A gente já viu outras duas partes. A primeira que a gente rodou, dizia como é que era mesmo? Esse sou eu e é o quê? É assim que eu penso, é assim que eu penso. Semana passada a gente disse, esse sou eu e é isso que eu quero, é isso que eu quero. Foi o que nós vimos, aliás, e essa terceira parte de hoje, esse sou eu e é assim que eu faço. Esse sou eu e é assim que eu faço. Uma das coisas que a gente viu durante a nossa primeira rodada, que aliás é no mesmo material, mesmo livro, na mesma carta que a gente vai ver hoje, que é a carta aos Filipenses, só que naquela semana, primeira semana, a gente viu Filipenses capítulo 4, e hoje a gente vai ver Filipenses capítulo 3, mas o apóstolo Paulo deu para a gente uma lista de coisas nas quais a gente deveria pensar. Deu para a gente um fundamento, uma base do tipo de coisa para as quais a gente deveria pensar. E depois dele contar um monte de coisa, dele dar um monte de incentivos, dele dar um monte de pensamentos, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, finalmente, tudo aquilo que for, esqueci a lista, tudo aquilo que for, vocês estão lembrando, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama. Faz o que com isso? Pense nisso. E nós saímos aqui e nós dizemos: Senhor, esse sou eu, e é assim que eu penso. Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama. Esse sou eu e é assim que eu penso. Na semana passada a gente viu uma parábola que Jesus conta. Jesus contou, aliás, algumas parábolas do mesmo capítulo de Mateus, capítulo 13. Mateus narra isso no capítulo 13. E entre as que ele contou e que Mateus narra ali naquele capítulo 13, Jesus conta a parábola do trigo e do joio. Se você não sabe o que é joio, você não se preocupa com isso. Da boa semente e da erva daninha. É o que ele conta. A história dele é essa: boa semente e a erva daninha. E no final das contas, a semente boa e a erva daninha cresciam juntos, mas elas se diferenciavam no momento de quê? Da colheita. E Deus sabe exatamente o que é. E o que eu comentei com vocês é o seguinte: nós corremos um sério risco de ter dentro das igrejas. Nós corremos um sério risco de ter aqui, nessa igreja. Eu espero que não.
mas é um sério risco que a gente corre, de ter boa semente misturado com erva daninha. Gente que está crescendo junto, que está aprendendo junto. Eu falava isso a respeito de mim mesmo e continuo falando das coisas que eu fazia. Falava fluentemente o evangeliquez. Fala fluentemente, mas é imigrante. Não é parte da família, não sabe direitinho, fala tudo, canta tudo, conhece até verso de cor. Um perigo que nós temos com as nossas crianças, é uma coisa boa, a gente ensinar versos bíblicos para eles. Mas mais do que ensinar versos bíblicos para eles, o que nós precisamos ensinar é que eles tenham um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Saber a Bíblia, conhecer a Bíblia, aliás, temer a Deus e conhecer a Deus, até o diabo faz. Imagina o ser humano. O que a gente precisa ter certeza é que eu tenho experimentado um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Foi isso que a gente falou na semana passada, e o que nós dissemos na semana passada, esse sou eu, e é isso que eu quero. Eu não quero viver uma vida de hipocrisia. Não a hipocrisia, eu não quero ser fingido no meio de um monte de gente que é transformado. Eu quero ser transformado, de fato, experimentar dia após dia. E hoje, enquanto a gente vai ver, é assim que eu faço, o apóstolo Paulo conta. A carta aos Filipenses, na realidade, ele escreve enquanto ele está no momento de prisão. Ele escreve junto com um parceiro dele de ministério chamado Timóteo, que foi um rapaz a quem Paulo deu como se fosse um estágio do ministério. Timóteo cresceu ao lado de Paulo, ministerialmente falando, no trabalho deles juntos. Paulo considerava Timóteo como sendo um filho dele. Alguém que para mim é como um filho. Aliás, ele fala isso quando ele escreve, nessa mesma carta aos Filipenses. Ele escreve, Timóteo é para mim como um filho. Nosso relacionamento é um relacionamento de pai com filho. É ele que eu quero enviar para trabalhar junto com vocês. Paulo exalta os Filipenses. No primeiro capítulo ele exalta os Filipenses, das todas as coisas boas que o povo daquela cidade chamada Filipos fez. A experiência deles com Paulo é uma experiência interessante. Um dos primeiros convertidos daquele lugar era o chefe da prisão, o carcereiro. Paulo, uma ocasião, estava lá visitando essa cidade e ele estava preso por causa da pregação do evangelho. Não tinha roubado nada de ninguém, não tinha cometido estelionato nenhum. Ele estava preso porque ele estava pregando o evangelho e eles não gostaram. A ideia é essa. E enquanto ele está na prisão, Deus dá um terremoto, desmonta todos os negócios lá, as cadeias que prendiam os presos, todos os negócios se desmontam. O carcereiro, no desespero, desembainha a sua própria espada. E quando ele está preparando para se matar, Paulo fala com ele: ei, faz isso não, nós estamos todos aqui. E aquele carcereiro de Filipos, ele faz uma pergunta para Paulo, e essa pergunta é base para mim e para a sua vida também. O carcereiro pergunta para Paulo o seguinte: o que eu preciso fazer para ser salvo? Não é uma pergunta interessante? O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo falou com ele: dá o dízimo toda semana na igreja, não falta um culto. Não tem nada a ver com salvação, absolutamente nada a ver com salvação, embora algumas pessoas vendam isso. Alguns até pregam o seguinte: Jesus Cristo é o único caminho para o céu e nós somos o pedágio, você para aqui e paga, né, para você poder conseguir. Não, Paulo fala com ele: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você e a sua família. Começa toda uma história naquela cidade. Agora Paulo está num lugar diferente, preso, e ele escreve essa carta para os filipenses. Elogia os filipenses. É uma região, aquela região, se vocês pararem para reparar, uma das coisas que acontece nas cartas que Paulo escreve para toda a região que era em volta da Grécia, ele sempre tem uns assuntos mais ou menos parecidos, e o assunto dele aos filipenses é mais ou menos parecido. Ele usa as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, e no que ele começa incentivando, ele dá uma boa agradada aos filipenses nas coisas que eles faziam de bem. Quando ele chega no capítulo 2, ele começa a fazer uma mudança, que pessoalmente, eu começo a imaginar o que ele temia que pudesse acontecer entre aquelas pessoas. Vocês já estiveram em algum lugar que as pessoas começam a se achar? Algum trabalho que alguém que trabalha junto com você começa a achar que ele é o melhor ou ela é o melhor? Eu faço isso aqui melhor que todo mundo. Ninguém faz igual eu faço. Se eu sair daqui desse serviço, essa empresa fale. Se eu não estiver aqui, quem que vai fazer? E aparentemente Paulo estava um pouco com medo de que os filipenses começassem a entrar nessa história. E ele fala algumas coisas com eles, e que para nós, leitores da Bíblia, se tornaram coisas assim, tão maravilhosas, que quase que poema. E no capítulo 2, Paulo fala com eles assim: ô filipenses, que tenha em vocês a mesma atitude, o mesmo sentimento que teve em Jesus.
Ele sendo Deus, ele não achou que o fato de que ele era Deus era alguma coisa a que ele devesse se apegar, mas ele se esvaziou, ele se fez na forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e ele fala, e na forma humana ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Aí vai e comenta de novo. E talvez você conheça isso das músicas dos cantores famosos, né? Ele fala, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe colocou um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que haja em vocês, baixa a bola, em outras palavras, que ele fala com eles é isso, baixa a bola, esvazia, tira essas coisas que você acha que você é melhor do que os outros, que vocês fazem bem, ele fala para eles, vocês fazem bem, mas que haja em vocês essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Quando chega no capítulo 3, que é onde a gente vai passar um tempinho falando, Paulo começa a falar com eles, se vocês acham que vocês podem se vangloriar, se vocês acham que vocês podem gabar a si próprios, eu muito mais do que vocês, ele fala com eles. Eu sou, ele começa a dizer a respeito do rigor dele quanto à lei mosaica, ele fala, eu sou hebreu de hebreus, eu não sou convertido ao judaísmo, não. Lembra que ele está falando para um pessoal que não é israelita, é um pessoal que mora na Grécia, na região da Grécia. Ele falou, eu sou hebreu de hebreu, nasci nesse lugar. Eu tenho cidadania porque eu nasci lá, eu não passei um certo tempo para poder ganhar cidadania, não. Não casei com ninguém do lugar para ganhar cidadania, não. Eu não esperei meus filhos crescerem para eu poder me missionar. Eu nasci nesse lugar. Ele fala, eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu não sou de um lugarzinho qualquer, não. A minha seita, a minha denominação é a mais rigorosa que tem. Mulher não corta cabelo, não usa brinco, isso aqui é cristianismo, desculpa, não é isso não. Eu sou fariseu. Quanto ao uso dos costumes da lei, irrepreensível. Olha que sujeito. Irrepreensível, ninguém pode apontar o dedo e falar, mas isso aí o senhor Paulo não faz. Não, irrepreensível, ele fala, mas eu não vou me gloriar nessas coisas. Mas essas coisas que a gente está vendo e que Paulo fala, uma das coisas que a gente fez, na primeira semana a gente fez isso, na segunda semana a gente fez a mesma coisa, e hoje a gente vai fazer de novo. Tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está revendo, nós estamos colocando nas prioridades que nós temos na vida. Deus, família, trabalho. Talvez você seja como eu cresci com um aprendizado. As minhas prioridades precisam ser Deus, a família e a igreja. Talvez você que está aqui, você cresceu assim, você aprendeu assim, talvez você já ensinou assim, eu cresci assim, me ensinaram assim, eu já ensinei assim, hoje eu penso diferente. A igreja está junto com Deus. Nunca consegui achar um que pudesse separar para mim o que é coisa de Deus, o que é coisa da igreja. Talvez o dia que eu conseguir achar esse, eu mudo de ideia outra vez. Mas eu não consegui achar um que consegue separar. Alguém não consegue dizer se esse momento aqui é um momento para Deus ou um momento para a igreja. Eu estou servindo a Deus ou estou servindo a igreja? E todas as vezes que a gente coloca Deus, família e igreja, a gente começa a separar o que a gente faz para Deus, do que a gente faz com os irmãos, a gente começa a esquecer que a nossa vida é uma só e ela precisa ser espiritual. A minha vida é uma só, ela não pode ser separada em vida material e vida espiritual. As pessoas falam erradamente, a vida espiritual do fulano ou da fulana não está tão boa não, mas a material está bem, não tem como. Eu pensei que eu ia fazer hoje um tipo assim mais light, né? Se eu mordi nas outras semanas eu ia soprar, né? Já comecei mordendo, né? Não, deixa eu soprar. Não tem como você está bem em alguma coisa se você não está bem com Deus. Não tem como a sua família estar bem se você não está bem com Deus. Algumas pessoas até tentam. Eu estou tentando de tudo para ter a minha família, mas estou dando um tempinho em Deus. É só um momento para a sua família desmoronar, porque você não vai conseguir fazer nada com as forças do próprio braço. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, tudo que a gente pode, a gente só tem, pode e faz através de Deus. O meu trabalho, talvez o seu trabalho, isso para vocês aqui hoje é trabalho, é lazer, é relacionamento com Deus, o que é para você? É relacionamento com a família? Para mim, as três coisas ao mesmo tempo. É meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a minha família, até a minha família estendida, e trabalho. Embora as pessoas achem que pastor só trabalha uma vez na semana, ainda pega férias, né? Só trabalha uma vez na semana, ainda pega férias.
Paulo faz o que ele faz com praticamente todas as outras cartas que ele escreve para o povo da região da Grécia. Ele compara, o tempo todo ele compara a vida com uma competição. A gente vai ver dele falar de atleta, a gente vai ver ele falar de estádio, a gente vai ver ele falar de ganhar... Aliás, no texto de hoje, a gente vai ver ele falar de ganhar prêmio, porque aquele povo era um povo que entendia de competição. Um povo que sabia a respeito de competição. As coisas lá, tudo era base de competição. De uma certa forma, a nossa vida hoje aqui, onde a gente está, e talvez você que está me assistindo, é a base de competição. Mas não é a competição que ele está falando, não é a competição de que carro que é o melhor, o meu ou do meu vizinho. Que casa que é melhor, a minha ou a da minha vizinha. Que trabalho que é melhor, o meu ou dos meus parentes. Que é melhor a gente ter trabalho melhor do que os dos nossos parentes, né? Porque senão parente, quando reúne aquelas reuniões de família, é isso que você faz? É que é difícil, é complicado, eu ganho dinheiro mais fácil. Né? Parente, é desse jeito. As coisas funcionam assim, a competição que ele fala não é essa. Ele fala uma competição na vida para um prêmio que é um prêmio que dura eternamente. Aliás, ele comenta, não nessa carta aos Filipenses, mas uma outra carta para um povo daquela mesma região, o povo de Éfeso, e a comparação que ele faz ali é com um soldado, e ele compara de um soldado romano todas as coisas, e nesse mesmo pensamento ele expande e fala de que a nossa competição, a nossa batalha, a nossa luta, não é gladiador lutando com bicho, não é gladiadores se debatendo entre si, mas a nossa luta, ele fala, é contra entidades espirituais. É um negócio mais pesado, não é coisa de carne e sangue, é uma coisa mais pesada. E Paulo fala disso, nessa ideia da competição, e ele vai falar disso no texto que a gente vai ler, e ele fala disso, eu não estou competindo com vocês, eu poderia me esbanjar e dizer o que eu estava dizendo para vocês agora há pouco, eu sou melhor do que todos vocês, talvez porque eu sou judeu de judeu, hebreu de hebreus, cresci nesse negócio, fui de toda a religião judaica, da seita, das mais rigorosas. Ele falou, mas eu não quero isso. Eu não quero isso. E ele fala uma coisa, talvez daquelas que a gente conhece só das músicas, mas é um texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, fala, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, eu quero estar em Jesus, é isso o que eu quero, é isso o que eu faço, é assim que eu vivo. E o texto que a gente vai ler, Filipenses capítulo 3, o verso 13, o texto começa dizendo o seguinte, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenho alcançado, porque ele vem falando dessa ideia de encontrar Jesus, de conhecer Jesus, de abandonar os seus próprios pensamentos e até as coisas que ele mesmo se exalta. Eu não penso. E talvez eu disse para vocês que hoje não ia morder, não ia soprar, porque isso aqui é a melhor coisa que tem para a gente, porque a gente vê um monte de coisa da palavra de Deus que cobra, e às vezes a gente se sente cobrado, e digo o seguinte, eu saio daqui dizendo, Senhor, se eu conseguisse viver metade dessas coisas, seria tão bom. E o apóstolo Paulo veio dar uma desculpa boa, para nós todos sairmos daqui e poder usar. Eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, um sujeito que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, numa aparição de Deus para ele, especial para ele, num momento muito especial, está dizendo que ele mesmo não conseguiu. Imagina euzinho aqui, imagina euzinho aqui, o que eu vou querer viver? E ele fala, eu não penso que eu já tenha alcançado. Aí ele vai e destaca a coisa mais importante para ele, mas uma coisa eu faço. Eu gosto dessa ideia de uma coisa eu faço. Ao longo do tempo, e nas traduções que a gente tem da Bíblia, às vezes eu comento isso, eu falo muito isso, das diferentes versões que a gente tem da Bíblia. Esses dias para trás alguém perguntou para mim, por que a gente tem um monte de versões diferentes da Bíblia? Se não é um texto só? E a explicação mais simples, talvez, que a gente tem é o seguinte, se você estiver me traduzindo para qualquer uma outra língua, você vai fazer uma tradução, sim ou não? Outra pessoa vai fazer a tradução o quê? Diferente, mas a ideia é qual? A mesma, pelo menos supostamente. A mesma, a ideia é a mesma, mas as pessoas vão usar palavras diferentes, e de vez em quando, alguém pega uma tradução que já está pronta, com toda uma boa ideia, e deixa eu só colocar esse pedacinho aqui que vai encaixar melhor essa palavra aqui, e faz uma versão corrigida, faz uma versão atualizada, faz uma versão diferenciada daquele mesmo texto. Mas eu gosto dessa expressão, numa das versões da Bíblia, que em português nós chamamos de o livro. E esse mesmo trecho no livro diz o seguinte, uma coisa só
me interessa. Eu acho isso interessante. Ele fala assim, uma coisa eu faço, no texto que a gente está lendo da Nova Versão Internacional. O livro fala, uma coisa só me interessa. Eu tenho interesse nisso. Eu não acredito que eu consegui alcançar o que eu espero. Eu não tenho certeza de muitas outras coisas, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu tenho certeza. E essa coisa que ele faz, essa coisa que ele tem certeza, é o que eu e você precisamos. Uma coisa só me interessa. O que a gente vai ver nesses próximos minutos, depois dos comerciais, não tem comercial não. O que a gente vai ver nesses próximos minutos é o que pode mudar a sua vida e o que pode mudar a minha vida no nosso relacionamento com Jesus e nas coisas que a gente faz. Ele planeja, ele mostra, ele planeja ele mostrando um sonho e um projeto. Para mim e para você, um sonho e um projeto. E uma coisa interessante em relação a sonhos e projetos é o seguinte, se está dentro da sua cabeça, e só dentro da sua cabeça, isso é sonho. Isso é sonho. Mas se você tem um plano de ação, um modo de executar, de fazer com que aquele sonho se torne realidade, porque pode ser frustrante, mas eu preciso te dizer, sonhos não se realizam. Você vai ter que fazer alguma coisa pensando na realidade. Sonhos não se realizam. Alguma coisa vai ter que ser feita. Você precisa de um projeto. Se só está dentro da sua cabeça, é sonho. Mas você precisa de um projeto. Você precisa de um projeto. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu projeto em relação ao seu relacionamento com Deus? Às vezes a gente vem nas reuniões da igreja, múltiplas vezes na semana, ou todo domingo, ou sei lá, de tempo em tempo. Mas qual o projeto? Qual a ideia? Para quê? Para quê? O projeto de Paulo, o projeto dele começa assim, nesse mesmo texto que a gente fala. Uma coisa eu faço, ele fala, esquecendo-me das coisas, o quê? Que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Deixa eu te relembrar o contexto. Ele está dizendo o quão bom ele era. Ele está dizendo o quanto ele era importante do lugar onde ele tinha saído, mas agora ele está falando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Isso é passado. Águas passadas não move moinhos. Isso é uma música popular, né? Águas passadas não movem moinhos. O que você já fez no seu passado? Mas é uma coisa interessante que o apóstolo Paulo lembra de coisas boas que ele fez. Ele não fala das outras coisas que ele fez que não eram tão boas, não nesse texto, pelo menos. Mas talvez eu e você, quando a gente olha para um texto como esse, a gente descobre que algumas coisas que nos atrapalham no nosso relacionamento com Deus, com a nossa família, no nosso trabalho, e ter certeza de que isso é tudo uma coisa só e que nós estamos bem, são coisas que não são tão boas no nosso passado. São coisas que não nos fizeram tão bem. Talvez a forma como a gente era, a forma como a gente lidava com as pessoas, o que a gente fez, ou talvez o que a gente deixou de fazer e que a gente achou que não era tão bom. Paulo fala das coisas boas. Você já fez coisas boas também no seu passado. Eu já fiz coisas boas no meu passado. Você já fez más escolhas no seu passado. Eu também já fiz más escolhas no meu passado. Mas o apóstolo Paulo, mostrando primeiro o projeto dele, não o sonho, ele está mostrando primeiro o projeto dele, ele fala, o meu projeto começa o seguinte, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. E ele está falando de quê? 20 anos para trás, 10 anos para trás, 15 anos para trás, antes de eu ser casado, antes de eu ter filho, antes de eu me mudar de país. O que ele está falando? Não. Começa da hora que você chegou aqui, ou talvez desse minuto agora. Esquece o que está para trás. Esquece o que está para trás. Esquece o que está para trás. Ele fala exatamente isso. E agora ele dá um passo em direção ao futuro e ele fala, avançando para as que estão adiante. Avançando para as que estão adiante. Me parece, ao ler esse texto, de que ele tem uma noção, talvez um pouco melhor do que a minha, a respeito do que ele está esperando adiante. Para onde é que a gente caminha? Qual é o projeto da minha vida? Qual é o projeto da sua vida? Se só está dentro da sua cabeça, é só sonho. E isso não vai chegar em lugar nenhum, porque é só sonho. Se existe um trabalho dele, se existe um projeto nele, talvez você vai conquistar. Talvez você vai conquistar, mas Paulo fala, eu esqueço das coisas que estão para trás, eu caminho para as que estão adiante de mim.
Eu caminho para as que estão adiante de mim. E uma coisa que me veio à mente, enquanto eu parava nesse texto, enquanto eu pensava a respeito desse texto, pensava a respeito da minha própria vida. E talvez não dos momentos de 5 anos para trás, não dos momentos de 10 anos atrás, não dos momentos da semana passada, mas da agora, desse minuto, da hora que é agora no seu relógio, para trás. Eu esqueço o que está para trás. E eu pego o que está para frente. E uma coisa que vale a pena, e é uma coisa que a gente precisa saber, e saiba essa coisa e esteja certo dela. O seu passado não determina o seu futuro. Somente as suas escolhas de hoje têm esse poder. Nada que você já fez, de bom ou de ruim. Nada que você já fez, de bom ou de ruim, determina o seu futuro. É o que você escolhe agora. É o que você faz agora. É o que você faz nesse minuto. Esse sou eu. E é isso que eu faço. Esqueço o que está para trás. Esqueço o que está para trás. Caminho para aquilo que está para frente. Mas ainda bem que eu posso voltar e olhar naquele texto que o apóstolo Paulo falou e falou assim: irmãos, eu não acredito que eu ainda alcancei isso, não. Eu não acredito que eu ainda consegui fazer isso. E ele me dá uma boa desculpa para eu poder saber que eu não tenho por que me envergonhar de saber que eu não tenho todas as características que eu gostaria de ter. Você não tem o que se envergonhar por saber que você não tem todas as características que você gostaria de ter. Mas sabe o que você pode fazer? Esquece o que ficou para trás. Caminha para frente. Seu passado não tem condições de determinar o seu futuro, é só as suas escolhas de hoje. E agora, olha o que ele diz: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, avançando para as que estão adiante, prossigo para um alvo. Não sei o que você pensa quando você escuta a palavra alvo. Não sei o que você pensa. Eu imagino um alvo de tiro, seja de tiro de arma de fogo ou de flecha, mas eu imagino um alvo. Tem um alvo e eu estou caminhando para aquele alvo. Eu estou caminhando para aquele destino. Eu estou indo para aquele lugar. E o que Paulo tem, e que eu e você também precisamos ter, é uma meta bem estabelecida. Uma meta estabelecida. Não importa o que está para trás, eu tenho uma meta. Eu estou indo para esse alvo. Ele fala isso e relembra para mim e para você: esse sou eu. É isso que eu faço. Eu estou indo para um alvo. A intenção não é à toa, a intenção dele é ganhar um prêmio. Ele diz: a fim de ganhar um prêmio. A fim de ganhar um prêmio. Eu acho isso interessante, a ideia dele. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. A gente cantou isso hoje aqui na igreja. Qual é o seu alvo? É Cristo. O modelo que Deus deu para você e para mim é Cristo. Paulo mesmo, quando ele escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, ele dá uma ideia e ele fala do porquê que Deus deu alguns presentes para os homens. E a gente usa talvez num termo bem bíblico, que fala dons, habilidades para os homens. Deu uns para fazer isso, outros para fazer aquilo, outros para fazer uma coisa diferente. E ele diz: no final, o que ele quer é que você seja igual a Jesus Cristo. Igualzinho a Jesus Cristo, do mesmo tamanho e capacidade de Jesus Cristo. Isso é o que Deus quer de você, e é para isso que Ele nos deu dons. O apóstolo Paulo usa uma palavra interessante, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus quer que você seja perfeita. Deus quer que você seja perfeito. E é por isso que a gente precisa estar junto. Sabe por quê? Porque eu não tenho todos os dons disponíveis que Deus deu. Você também não tem. E a gente só consegue crescer quando a gente está junto, porque você melhora a minha vida e eu melhoro a sua vida. Nós nos melhoramos juntos. Nós nos melhoramos juntos. Eu não acredito, Paulo fala, eu não penso que eu ainda consegui isso. Mas eu caminho para o meu alvo. Eu tenho um alvo, é lá que eu quero chegar. Esse sou eu, é isso que eu faço. É lá que eu quero chegar. A moral da história é: faça boas escolhas. O seu trabalho para Deus não é à toa, tem um prêmio. O seu trabalho para Deus não é à toa, ele tem um prêmio. Paulo fala, é na expectativa desse prêmio que eu estou fazendo isso.
Na expectativa desse prêmio que eu estou fazendo isso. E uma coisa que eu acho interessante para nós, e vale a pena a gente parar e pensar, aliás, a Bíblia diz que todos nós, olha esse texto, 2 Coríntios 5, verso 10, todos nós devemos comparecer. Quantos de nós? Todos. Não é só os pastores, não? Não é só o pessoal do Ministério de Louvor, não? Não é só os voluntários da igreja, não? Não. Quantos de nós? Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que o quê? Cada um. Não são os pais que vão fazer para os filhos, não? Tem pastor que ensina por aí que ele vai dar conta da sua vida para Deus. Diferente do que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina que cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Então tem gente que fala assim, eu tenho que tomar conta da sua vida porque eu vou dar conta dela para Deus. Vai não, sai disso, isso é mentira. Não existe isso não. Não existe isso não. Cada um receba o quê? De acordo com as obras praticadas. Quando você morrer, que obras você vai conseguir fazer com o seu corpo? Aliás, a Bíblia fala disso, quem está morto não faz nada. Qual é a hora e qual é a oportunidade que você tem para poder fazer alguma coisa por meio do seu corpo, através do seu corpo? Agora, se o seu corpo é feio, bonito, é grande ou pequeno, é largo ou é estreito, para eu poder ser politicamente correto, não interessa, é agora o momento que você tem para poder fazer alguma coisa por meio do corpo, quer seja elas o quê? Você vai chegar na presença de Deus, num tribunal de Cristo, não é para ser condenado ou liberado, não. Quem crê em Jesus não é condenado, a Bíblia já diz isso e aleluia, né? Não tem condenação para quem está em Jesus. Não tem condenação para quem está em Jesus. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo isso. Você está em Jesus? Amém? Tem condenação para você? Não tem. Alguém pode tirar você da mão de Jesus? Não, ninguém. Nem você mesmo. Nem você mesmo. Se você está em Jesus. Porque tem um tanto de erva daninha crescendo no meio de erva boa, que de vez em quando os caras até pensam, mas como que esse fulano ou essa fulana pode ser de Jesus? Falei, erva daninha, cresce aos montes, fala fluentemente o evangeliquez. Na hora da colheita, Deus sabe quem é quem. Na hora da colheita, Deus sabe quem é quem. Pastor, tem que dar um jeito, essas pessoas estão muito estranhas na igreja. Eu? O dono da colheita é que faz isso. O dono da colheita é que faz isso. Ele é responsável por isso. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para que o quê? Cada um receba de acordo com o que fez. Pausa. Há parênteses no tempo da mensagem. O que você está fazendo? Desculpa, hoje não é dia de morder, né? É só soprar. É só soprar. Deixa eu voltar, só soprar. A ideia de hoje é o seguinte, eu tenho um alvo e eu não posso parar. Se a primeira ideia é, eu preciso pensar naquilo que é, lembra aí para mim? Verdadeiro, nobre, aquilo que é correto, aquilo que é puro, amável e de boa fama. Eu penso nisso. O que eu quero? Eu não quero ser hipócrita, eu quero ser real. Eu não quero ser joio no meio do trigo, crescer no meio, falar a língua, saber tudo direitinho, falar até versículo de cor, cantar direitinho, participar da ceia, tudo por decoreba. Eu não quero isso. Quero meu relacionamento real. E eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo e eu não posso parar. Eu tenho um alvo e eu não posso parar. Você pode repetir isso? Eu tenho um alvo e eu não posso parar. É o meu alvo. Eu caminho para esse alvo. Eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Eu caminho para as que estão para frente. Prossigo para esse alvo. Não acredito que eu já tenha alcançado. Mas eu prossigo para esse alvo. Você e eu, nós precisamos dizer exatamente isso. Esse sou eu. E é assim que eu faço. Eu prossigo para esse alvo. Eu não posso parar. Eu prossigo para esse alvo. Não tem nada, circunstância alguma, qualquer, que me faça parar. Porque eu tenho um alvo. Esse é você? Amém? É assim que você faz? Amém. O texto termina dizendo, e esse prêmio não é um prêmio qualquer, ele diz o seguinte, a fim de ganhar o prêmio. Qual o prêmio que é esse? Ele falou, o prêmio do chamado celestial de Deus.
em Cristo Jesus. Uma das pessoas que eu mais admiro na atualidade, por diversas razões, ele fala um negócio que eu acho tão interessante. Ele é pastor também, e o pai dele é pastor também, e ele dizia que ele estava crescendo e já estava ficando adulto e querendo fazer algumas outras coisas na vida, mas ele percebia que o ministério pastoral incomodava a vida dele. E diz ele que um dia estava viajando junto com o pai dele e falou: pai, todo mundo fala esse negócio de chamado. Eu não sinto esse negócio de chamado. Não fala, eu tenho um chamado, eu não sinto. Eu ensino a Bíblia, as pessoas gostam, eu falo de Deus, as pessoas gostam, e quando eu penso que eu vou fazer outras coisas, eu falo, não, você tem que fazer isso, mas eu não sinto esse chamado. E ele fala um negócio tão interessante, ele fala o seguinte: eu posso só me voluntariar? sem chamado, eu posso só me voluntariar para poder fazer esse negócio? O pai dele falou assim: pode, filho, só se voluntariar, não se preocupe com esse negócio de chamado, não. Talvez você não sinta isso, você tem um negócio de um chamado, se voluntarie, só se voluntarie, deixa Deus te usar, se voluntarie, deixa te servir, deixa que você seja útil para o reino. E Paulo fala isso, do chamado celestial. Talvez você não sinta essa ideia de chamado, mas você tem. Se voluntarie, se deixe ser usada, se deixe ser usado por Deus. Se deixe ser usado por Deus, esqueça as coisas que ficam para trás, já passaram. Se você fez bem ou mal, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele apaga todas as coisas que a gente tem no passado. Se eu fiz mal, e eu fiz um tanto, eu me volto na presença de Deus e falo: Senhor, eu errei. Eu uso as palavras, talvez, aliás, esses dias a gente falou a respeito dos perdidos, lá, e a gente falou, entre os perdidos, a gente falou do filho pródigo, e você pode usar a expressão dele, falar: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, e o pai vai te perdoar, vai te abraçar, vai te dar um beijo, antes de você fazer qualquer coisa. Talvez seja o momento, eu e você chegar na presença de Deus e dizer isso para Ele: Senhor, eu vacilei, eu pisei na bola, eu não tenho condições. Ele fala: não, cala a boca, vem para cá, vamos fazer uma festa, esquece das coisas que ficaram para trás, caminhe para as que estão para frente, caminhe para o seu alvo, e que seu alvo seja Jesus Cristo. Amém. Que o seu alvo seja Jesus Cristo. Agora, pega tudo isso aí, todas essas coisas, e volta naquelas ideias das prioridades: Deus, família, igreja. Igreja? Não. Deus, família e o seu trabalho, aquilo que você faz. Como que eu posso viver nessa dinâmica de esquecer o que está para trás, caminhar para o que está para frente, caminhando para o meu alvo e olhando nessas prioridades que eu tenho na minha vida? Deus é o topo das minhas prioridades. O que Ele quer para mim é o que eu quero para a minha vida, que é ser igual a Jesus Cristo. Não julgue que eu tenha alcançado, não pense que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. É meu alvo, é o que Deus quer de você, é o que Deus quer de mim. O seu alvo é Jesus Cristo. Quão parecido ou quão parecida você é com Jesus Cristo? Talvez você vai poder usar a desculpa do apóstolo Paulo: eu não acredito que eu já consegui isso, mas eu caminho para o meu alvo. Deus e o que Ele tem para mim, a minha família é o meu time nessa competição que Deus me deu para eu trabalhar junto e conquistar isso que Deus tem para mim, incluindo a minha família cristã, porque é com essas pessoas que eu vou ser desenhado, é com essas pessoas que você vai ser desenhado, desenhada, moldado, moldada, para que você seja aquilo que Deus quer que você seja. É com a sua família, se você é casado, com o seu cônjuge, com seus filhos, se você tem. De vez em quando as pessoas falam assim: a gente tem filho ou não? Falo: melhor não ter. Como saber sem ter? Os filhos são um presente de Deus para nós. Falo: Senhor, mas eu tenho certeza? Tem, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Nos ensina um monte de coisas.
Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: o objetivo de criança, até os 10 anos de idade, é endoidar a mãe. Alguns conseguem, eu consegui. Alguns conseguem. Desculpa, mãe, mas é verdade, né? O seu trabalho, como é que isso serve? Como é que eu posso esquecer das coisas que ficaram para trás, caminhar para frente, caminhar para o meu alvo, no meu trabalho? Nem todos vocês, e eu ia dizer talvez, mas nem preciso dizer talvez, porque eu tenho certeza disso, nem todos vocês têm o mesmo chamado, ou nem todos vocês vão se decidir voluntariar da mesma forma que eu decidi me voluntariar no serviço do Senhor. E isso é até bom que seja dessa maneira, porque imagina se todo mundo servisse no ministério pastoral, não tinha ninguém que faria nenhuma das outras áreas que tem necessidade na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Então, isso é normal, só que não necessariamente a gente vê dessa forma. E é para isso que nós temos os trabalhos que nós temos, é para isso que nós fazemos as coisas que Deus nos permitiu que nós fizéssemos. Essa é a terceira semana que eu estou vindo fazendo a mesma pergunta para vocês. Quem foi que te deu o seu trabalho? Deus. Para você honre o nome dele no seu trabalho. Em tudo, incluindo no que você faz e a forma como você faz, a palavra de Deus fala, incluindo o trabalho que a gente faz, tudo o que te vier à mão para fazer, faça, não como para os homens, faça como para Deus. Você vai sair daqui, você vai trabalhar, talvez amanhã você vai trabalhar, talvez nesse minuto você esteja trabalhando, faça para Deus, não faça como para homens, faça para Deus, porque é Deus que está te vendo, você tem um alvo, e você precisa caminhar para esse alvo. A forma como você faz o seu trabalho, o que você faz no seu trabalho, e até o recurso, que é por causa disso que você trabalha, né? Por causa do recurso, sim ou não? Sim. É por isso, né? Ninguém iria trabalhar se não fosse por causa do recurso. Você pode gostar demais do que você faz. Se te oferecer para trabalhar 1 ano de graça, você vai falar, desculpa, eu gosto muito, mas eu não posso fazer isso. Incluindo o recurso que você ganha, precisa glorificar a Deus. E essa é a terceira semana que eu vou repetir a mesma pergunta. Pega só dessa última semana, não pega da sua vida inteira, não. Esquece as coisas que estão para trás. Esquece o que está muito para trás. O resultado do seu trabalho glorificou a Deus essa semana? O seu dinheiro glorificou a Deus essa semana? Amém? Amém. Oh, Senhor, não julgo que eu tenha alcançado. Mas o apóstolo Paulo deu uma boa coisa para a gente, é uma boa desculpa para a gente. Eu não julgo que eu ainda tenha alcançado, mas eu esqueço o que está para trás. E eu prossigo para o alvo. Hoje, o dia de hoje, pode começar a ser diferente em todas essas coisas na sua vida. Amém? Amém? Eu espero que eu não tenha mordido tanto. E que eu tenha assoprado mais. Ele diz, eu não alcancei essas coisas. E eu olho para mim mesmo e falo, Senhor, permita-me que eu consiga ser tão ousado quanto o apóstolo Paulo foi em diversas áreas na vida dele, e uma das que mais me interessa e mais me chama a atenção, já falei algumas vezes, e já escutei tantas pessoas falando, mas eu prossigo para esse alvo de poder falar para vocês a mesma coisa. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A maioria eu não conheço um, mas eu vou dizer a maioria para eu poder não ser infiel com a minha estatística aqui. A maioria das pessoas que eu conheço, todos eles falam o seguinte, eu não posso dizer como o apóstolo Paulo, queira Deus que você pudesse, porque é isso que Deus quer para você. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imitem como eu imito Jesus Cristo. Esse sou eu. É isso que eu faço. Como você se vê dentro dessa história? Que esse seja você. E que seja assim que você faz. É assim que você vive. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Caminhando para as que estão para frente. Com o seu foco marcado certo no seu alvo, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém?